Tem um fenômeno que tem se ampliado, não é apenas brasileiro, mas no mundo, de ter um eleitorado feminino cada vez mais vinculado à esquerda e a direita se tornando cada vez mais masculina. Como você enxerga esse fenômeno aqui? Como lidar com isso? Até porque as mulheres são maioria do eleitorado. E um episódio como esse do Arthur não joga contra essa necessidade da direita falar com a mulher? Pode jogar. E o Arthur tem que convencer que ele não é o cara do áudio, que ele é o deputado que ele é o amigo que ele é o homem leal aos princípios dele que ele é. Aí é uma tarefa que ele tem. Tudo pode jogar contra, mas na verdade a real é que elas já não votam. Uma mulher com uma sensibilidade pós-moderna, como você está citando, como acontece nos outros países, ela já não votaria no Arthur por outras razões. Então ela não votaria no Arthur porque o Arthur não é a favor de uma determinada causa que ela defende. Então ela já não votaria mesmo na gente. Então agora eu vou entrar num outro ponto, que é um ponto bem interessante. Mulheres mais velhas, não acho que seria esse problema. E aí é uma dinâmica muito brasileira, que é a dinâmica do compra de voto. Não que a gente vá praticar de maneira alguma, mas muitas mulheres não são, vamos dizer, mulheres e homens no Brasil não estão atentas a isso na hora da decisão do voto. E isso é um problema. Só para arrematar esse trecho antes de passar para você, Wilson, quando você faz a comparação do deputado Fernando Cury com o Mamãe Falei, você quer dizer que o Cury deveria ser punido como o Mamãe Falei foi, ou que o Mamãe Falei deveria receber a punição parecida com a do Cury? Eu acho que uma cassação de um deputado federal que estava fora do mandato dele, do deputado estadual, que estava licenciado do mandato dele e que cometeu uma declaração num grupo privado, sem nenhuma consequência no mundo real. Ele não assediou ninguém, como ficaram falando. Aliás, ele ganhou os processos das pessoas que falaram que ele fez isso. Ela definitivamente não pode ser qualificada como nada próximo do que o deputado estadual Fernando Cury fez. O deputado Fernando Cury, ele assediou uma mulher. O Arthur, ele mandou um áudio e aí foi gerado um pânico moral no meio de um carnaval, em que as pessoas estavam pulando o carnaval, bebendo, indo pra festas das mais diversas e, veja só o que o Arthur falou, que estou chocado. E depois, a boa parte, inclusive desse eleitorado de esquerda, achou ok se calar sobre o Fernando Cury porque ele fez um acordo com os outros deputados porque ele é do Centrão. E ninguém fala desse assunto. O Fernando Cury não é o cara disso porque ninguém nem lembra que é o Fernando Cury. As pessoas lembram do Arthur porque o Arthur é o Arthur. E o Arthur foi punido pelos seus méritos e não pelo alto. Então não é que eu ache isso ou aquilo. O caso não é igual. A gente estaria comparando casos que não são nem um pouco equivalentes. O caso do áudio do Arthur é um mero áudio de um homem falando besteira com seus amigos. O caso do Cury é um assédio óbvio, descarado, filmado dentro do parlamento e que o parlamento decidiu passar pano pra ele. Houve uma decisão concreta da Assembleia Legislativa de São Paulo em passar pano pro caso do Cury e de punir o Arthur. Obviamente que é por outra... Por que o Arthur foi punido? Porque o Arthur tirou uma mata dos caras. Eu não tô querendo ser agora marqueteiro do Arthur, mas é verdade. O Arthur derrubou o Peru a fazer a Assembleia Legislativa de São Paulo diminuir o salário dos deputados estaduais durante a pandemia. O Arthur era odiado lá. E quem conhece o Arthur, às vezes sabe que o Arthur às vezes é meio odiável no trato. O Arthur é meio folgado. Então o Arthur os caras não gostavam do Arthur mesmo. E o Arthur foi tirado de lá. Ele tomou uma lição. Você não tá passando pano pra ele, não? Não passo pano. Eu defendo o cara que lutou comigo todos esses anos e que é um sujeito de um caráter irrepreensível.